Nesse vídeo a gente vai falar de 5 craques com potencial absurdo, jogadores que poderiam ter ganho Champions, Copa do Mundo, Bola de Ouro, mas tiveram suas carreiras freadas por lesões gravíssimas que mudaram tudo. Aviso, esse vídeo não é pra diminuir ninguém, todos aqui tiveram carreiras invejáveis e foram gigantes enquanto conseguiram jogar. O problema nunca foi a falta de talento, o problema foi o corpo que não aguentou. Mas antes do vídeo começar, se inscreve no canal e deixa o like, porque isso me ajuda demais. E se aparecer o botão hypar o vídeo, aperta ele, porque isso ajuda muito no engajamento e a manter esse meu sonho aqui na internet vivo. Agora sim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ricardo Izexo dos Santos Leite, ou simplesmente Kaká. Em 2007 ele era o melhor jogador do planeta. Depois do trauma em Istambul em 2005, o Milan voltou para a Champions com o objetivo, vingança. E o Kaká jogou essa competição como se fosse um parque de diversões. Na fase de grupos ele já era o artilheiro do time, nas oitavas marcou contra o Celtic, nas quartas cravou contra o Bayern, em um puta de um jogo, assista se você tiver a oportunidade. Nas semis veio o duelo do Kaká contra Cristiano Ronaldo. No primeiro jogo em Manchester, o United venceu por 3-2, mas o Kaká fez 2 gols naquele jogo, incluindo aquele golaço onde ele deixa 2 zagueiros se batendo e fazendo strike e cair no chão. E no jogo da volta, o Milan vence por 3-0 com o gol do Kaká. E na final, contra o Milan, veio a vingança final. 2-1, título do Milan, Kaká com 2 assistências levava a taça para casa. Artilheiro da Champions com 10 gols, gols em todas as fases da competição, bola de ouro e melhor do mundo. Sem sombra de dúvidas, Kaká foi o melhor jogador do planeta naquela temporada. Em 2008 algo muda, Kaká começa a sentir o corpo, pequenas lesões, mas constante ele perde cerca de 10 jogos. Que pode não parecer muito, principalmente pra gente que está acostumado com o Neymar se lesionando bastante, mas para um jogador que quase nunca se lesionava, era um alerta. Em 2009 a coisa piora. Problemas no tornozelo, dores frequentes, mesmo assim ele ainda jogava bem. E foi assim que o Real Madrid olhou pra ele e disse: é ele, precisamos contratar ele. E os Galácticos estavam de volta, Kaká e Cristiano Ronaldo, os últimos 2 melhores jogadores do mundo, no mesmo time. Mas aí o corpo quebrou de vez. Em 2009 e 2010, Kaká sofre uma pubalgia e perde cerca de 15 jogos. E em 2010 vem o pior ano da carreira do Kaká. Lesão no joelho, cirurgia, recuperação lenta, muito lenta. E ele perde cerca de 31 jogos na temporada. 31. A partir dali ele nunca mais foi o mesmo. Em 2011 ele até jogava, mas já não era o Kaká que a gente conhecia. O Kaká que arrancava do meio campo e decidia o jogo. Ele ficava no banco, entrava pouco, quase não decidia nada. Por fim ele tentou voltar pro Milan, mas teve outra lesão. Depois ele tentou voltar pro São Paulo e teve mais lesão e... foi complicado pro Kaká. O talento dele nunca sumiu, mas o corpo simplesmente não aguentou. E o Kaká, um dos melhores jogadores da história do Brasil, que foi muito grande, sem dúvida nenhuma, mas as lesões roubaram a chance dele ser um dos maiores, disparado. Quem sabe competir com Messi e Cristiano Ronaldo, o Kaká tinha idade pra isso e tinha talento pra isso. Enfim, é um eterno em si o que aconteceria com a carreira do Kaká se ele não tivesse lesões. Marco Van Basten, o talento que o corpo não aguentou. Marco Van Basten não era apenas um craque, ele era o arquétipo do atacante perfeito. Técnica refinada, explosão, leitura de jogo absurda, finalização mortal, ganhou 3 bolas de ouro, chegou a ser considerado por muitos o melhor atacante do mundo. E tudo isso com lesões constantes. Em 1887-88, na sua primeira temporada no Milan, o Van Basten perdeu 22 jogos por lesão. Não foi um problema pontual, foi recorrente. Lesão após lesão, cirurgia após cirurgia. Em uma era sem a tecnologia médica de hoje, ele lutava contra o próprio corpo, começando cada temporada sabendo que podia terminar cheio de dor. A cada mês parado, a cada treino perdido, a cada partida que ele não podia jogar, o sonho de continuar jogando futebol ficava cada vez mais distante. A temporada final dele, em 1992-93, ele perdeu 34 jogos por lesão. 34. Imagina o Milan perdendo um jogo grande e a torcida esperando um craque entrar pra decidir, e o Van Basten assistindo tudo do banco, com o joelho estourado, sem poder fazer nada. E o pior é que ele sabia que ele não tinha controle sobre isso. Em sua biografia, ele disse que se arrastava pela casa e que qualquer toque no joelho e no tornozelo era motivo dele gritar de dor. E quando a dor não parou, ele não teve escolha. Ele teve que se aposentar. E foi isso. O melhor jogador do planeta se aposentou aos 28 anos de idade.
Aos 28 anos, o mundo perdeu um dos maiores atacantes da sua história de forma totalmente precoce. E é isso que a história mostra, né? O talento pode ser insano, absurdo, geracional, mas sem um corpo saudável, o futebol desmonta, o corpo não aguenta. E é complicado. Um dia eu ainda quero fazer um vídeo sobre o Van Basten, um dos jogadores que eu mais gosto da história. Ele e o Ronaldo Fenômeno, e spoiler, vai estar nesse vídeo. Enfim, são dois dos meus jogadores favoritos e com histórias trágicas, né? Com histórias que até são parecidas de certa forma. Marco Reus, o craque que o destino perseguiu. Marco Reus, sem lesão, teria sido um dos melhores jogadores da sua geração. Rápido, técnico, finalizador, líder. No Borussia Dortmund ele era o dono do time, mas a carreira dele virou uma sequência de e se. Em 2014, no auge, ele ia disputar sua primeira Copa do Mundo, mas no treino final que antecedia a Copa do Mundo, ele teve uma lesão no tornozelo, que os fez ficar de fora da Copa, a Copa onde a Alemanha foi campeã do mundo, e ele teve que assistir tudo de casa. Ali já dava pra entender que o destino não estava do lado dele. E não foi só isso. Ao longo da carreira, Reus teve lesões no tornozelo, no joelho, na coxa, na virilha, no pé, rompimento de ligamentos, distensão, recaída, e isso impossibilitou ele de jogar. Era um craque absoluto que nunca conseguia ter uma temporada inteira. Ele vivia assim, ele voltava, jogava muito, se machucava, ficava meses fora, voltava, jogava muito, se machucava, ficava meses fora, voltava, jogava muito, machucava, então você já entendeu, né? E isso matou o que ele poderia ter sido. Enquanto os craques da geração disputavam a bola de ouro, não tanto porque tinha Messi e Cristiano, Reus disputava contra o próprio corpo. O Borussia chegou em uma final de Champions em 2013, Reus jogou, o time perdeu, e quando o momento parecia ser bom, ele se machucava de novo. Enfim, o Reus não falhou, ele foi um ótimo jogador, só que o corpo dele não aguentou, então dá pra dizer que ele não falhou, o corpo que falhou com ele. E talvez o mais triste disso é que todo mundo sabe quão bom ele era, todo mundo queria ter um Marco Reus no time. Tipo, ele teve várias propostas de Real Madrid, Arsenal, Barcelona, times maiores do que o Dortmund. Então todo mundo sabe o quão bom ele era, mas ninguém sabe o quão bom ele poderia ter sido se não houvesse tantas lesões assim na carreira dele. Enfim, é complicado, lesão é foda, lesão é o mal do jogador. Fernando Torres, o craque que nunca voltou a ser o mesmo. Fernando Torres no Liverpool era um pesadelo, rápido, forte, frio na frente do gol. Entre 2007 e 2009 ele era simplesmente um dos melhores atacantes do mundo. Marcava gol em qualquer um, humilhava a defesa, decidia jogos. Muita gente não lembra, mas Torres era jovem e tinha nível de bola de ouro. Inclusive em 2008 ele chegou a ser o terceiro na bola de ouro, atrás apenas de Messi e Cristiano Ronaldo. Só que o corpo começou a falhar. Lesões no joelho, lesões na coxa, recaídas. Ele jogava no sacrifício, corria com dor, chutava com dor e treinava com dor. Até que uma lesão no joelho no fim de sua passagem pelo Liverpool tirou o que ele tinha de mais perigoso, a explosão. Quando ele foi para o Chelsea, o mundo esperava o mesmo Torres do Liverpool. Só que ele já não era o mesmo Torres. Ele continuava técnico, continuava inteligente, continuava bem posicionado, mas o Torres que ganhava de todo mundo na corrida chegava um segundo antes tinha ficado no passado. E no futebol de elite, perder esse meio segundo é perder uma carreira inteira. O Torres ele ganhou Champions, ganhou Eurocopa, ganhou Copa do Mundo, então ele teve uma carreira vitoriosa. Isso é inegável, ninguém pode dizer que ele não teve uma carreira vitoriosa. Mas ele nunca mais foi aquele Torres do Liverpool que quando arrancava ninguém pegava. Pra você ter noção, Torres era tipo que o Mbappé era na Copa de 2018. Ele era um monstro, só que teve lesão e acabou totalmente com a explosão que ele tinha, o poder de velocidade de botar na frente e ninguém pegar. Complicada a carreira do Fernando Torres. Foi um ótimo jogador, mais um ótimo jogador destruído por lesões. Ronaldo Fenômeno, o maior IC da história do futebol. Antes de Cristiano, antes de Messi, antes de Mbappé, existiu o Ronaldo. E o que ele fazia não era normal. Com 17 anos ele já era titular da seleção, com 20 ele era o melhor atacante do mundo e com 22 ele era simplesmente imparável. No PSV, no Barcelona, na Inter, ninguém conseguia parar o fenômeno. Velocidade de ponta, força de centroavante, drible de camisa 10, finalização de um assassino. Ele era o jogador perfeito, até o joelho quebrar. Em 1999, o primeiro rompimento grave e em 2000, o segundo. E não foi qualquer lesão, foi a patela, o tendão, a estrutura toda do joelho. Numa final de Copa da Itália, ao vivo, ele caiu sozinho pra todo mundo ver. Não teve contato, não teve falta, o corpo simplesmente desistiu. Ronaldo ficou 2 anos sem jogar, 2 anos sem nem entrar no estádio. Médicos diziam que ele nunca mais andaria normalmente, quanto mais jogar futebol. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, ele voltou.
Copa do Mundo de 2002, ele foi o artilheiro e melhor jogador do mundo, artilheiro com 8 gols e campeão do mundo, numa das melhores atuações em finais de Copa da história, uma das melhores voltas da história do esporte. Mas o Ronaldo, ele já não era o fenômeno. A explosão tinha sumido, o arranque tinha sumido, o corpo nunca mais ficou confiável. Inclusive depois, quando ele foi pro Milan, ele teve a mesma lesão no outro joelho. E mesmo assim, com tudo isso, com os 2 joelhos destruídos, ele ainda ganhou uma bola de ouro, fez história e virou a lenda que é. E quando voltou pro futebol brasileiro, mostrou que ainda dava conta, quando jogou no Corinthians, se eu não me engano, em 2012, e fez um puta de um ano foda, jogou muito e até hoje ele é ídolo do timão. Mas agora eu quero que você faça um exercício mental, que é o seguinte: imagina esse Ronaldo, o Ronaldo fenômeno que a gente conhece antes das lesões, lá em 1999, na época do PSV, Barcelona. Esse Ronaldo, só que sem as lesões, com um corpo normal, com um corpo saudável. Não precisa ser do Cristiano Ronaldo, pode ser do Bayern, do teu time que nunca tá lesionado. Imagina o Ronaldo fenômeno com um corpo normal, um corpo sem lesões. O que ele teve na vida real já foi o suficiente para ser um dos maiores jogadores da história, o melhor centroavante da história do futebol. O que ele poderia ter sido sem as lesões é assustador. É assustador de verdade. Eu acho, na minha opinião, que se ele não tivesse lesões, ele seria considerado amplamente como o melhor jogador de todos os tempos. Não teria Messi, não teria Cristiano Ronaldo, não teria Pelé, não teria Maradona, não teria ninguém. Ninguém seria melhor do que o Ronaldo se ele não tivesse lesões. Enfim, é isso que eu acho. Enfim, o vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal, porque isso me ajuda demais. Caso apareça o botão hypar, clica nele, porque isso me ajuda mais ainda. E comenta o que você achou. Você concordou com todos os nomes aqui? Discordou de algum? Tem alguma história que você quer acrescentar? Coloque aí nos comentários que eu tô sempre lendo. E é isso aí. Muito obrigado por vir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!